Aqui no estádio Beira-Rio, um jogo de muitas emoções nessa manhã de domingo por aqui em Porto Alegre. O Inter venceu o Goiás por 4-2, retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e tem aspectos muito importantes para a gente tocar dessa partida aqui no estádio Beira-Rio. Por exemplo, o protagonismo de Alan Patrick, o partidaço do setor defensivo. Por mais que o Inter tenha levado 2 gols, o Kehler foi um dos destaques da partida. Se não fosse ele, inclusive, o Inter poderia não ter vencido o jogo aqui no estádio Beira-Rio. Nesse vídeo eu quero trazer todos esses detalhes, tudo que eu vi aqui, ó, de trás da goleira, próxima aqui do lado esquerdo das cabines de rádio, a goleira do Gigantinho, desse Inter 4, Goiás 2, pelo Campeonato Brasileiro aqui no estádio Beira-Rio. Bora lá, rapaziada, vamos falar mais do Internacional então por aqui. Antes disso, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, é muito importante teu like e a tua inscrição, tá certo? Bom, pessoal, nesse domingo pela manhã o Inter entrou em campo aqui no estádio Beira-Rio contra a equipe do Goiás, uma equipe muito bem montada e perigosa do técnico Jair Ventura, que tem o centroavante Pedro Raul, que é um dos destaques hoje, com os 2 gols que ele fez contra o Inter. Ele estava na vice-artilharia do Campeonato Brasileiro, hoje se tornou o artilheiro da competição até aqui com 17 gols, mas tem alguns aspectos importantes. O primeiro tempo do Inter, de muita pressão em cima do Goiás, não é à toa que o Inter ia criando as melhores oportunidades da partida aqui no estádio Beira-Rio, e foi dessa forma que o Inter no início conseguiu impor o seu ritmo e fazer o primeiro gol. O primeiro gol que vem numa jogada característica, né? O 1 contra 1, o drible, a velocidade do Pedro Henrique, uma bola que parecia perdida, dada pelo Depena na linha de fundo, ele cruzou, passou por toda a pequena área, ainda desviou na defesa e o Maurício marcou. O Maurício, que é um jogador que merecia já mais gols com a camisa do Inter, porque é um jogador muito participativo, que corre por 2, 3, 4, se entrega muito em campo, acabou marcando o primeiro gol do Inter. Depois, já na reta final da primeira etapa, um gol bobo. Esse é o fato, um gol bobo do Internacional vai sofrer, que é num pênalti cometido pelo Bustos, que tenta cabecear uma bola, acaba resbalando no braço dele, é marcado o pênalti e o Pedro Raul acaba empatando o jogo. Logo depois o Inter tenta novamente impor o seu ritmo, e aí é uma característica desse time do Mano, a partir do momento que ele faz o primeiro gol, ele acaba dando uma recuada, claro, muito por conta da estratégia do Inter nessas partidas, mas também é algo que acontece todo jogo, e eu vou falar mais sobre isso. A partir desse momento o Inter retoma um protagonismo na partida, e aí veio o gol do Alan Patrick. Mais uma vez uma jogada que começa pelo lado esquerdo do Pedro Henrique, cruza, a bola volta e aí acaba resbalando ali, até teve uma análise de VAR de possível mão do Alan Patrick, que não teve, ele dá o toque e marca o gol do Internacional e o 2-1. Logo depois entra o Pedro Raul na jogada de novo, acaba marcando o gol em uma bobeira da defesa do Internacional, acabou dando espaço, deu vacilo, a bola sobrou para o Pedro Raul depois de uma cobrança de escanteio e ele guardou. E isso é uma questão importante, tá? Porque o Rodrigo Moledo estava mais atento ao Pedro Raul durante a partida, porque é um centroavante que requer justamente esse cuidado, mas mesmo assim o Inter acabou dando brecha, deu espaço e ele é matador. Quando a bola chega, é muito difícil ele perder as oportunidades, e aí estava 2-2, foi para o intervalo em um 2-2 esse Inter e Goiás aqui no Beira-Rio. Na segunda etapa, um ritmo mais lento do Inter, e essa foi a questão que eu achei mais curiosa. Eu imaginava o Inter, como acabou num 2-2 a primeira etapa, que o Inter fosse se impor e fosse para cima do Goiás, mas não foi o que aconteceu. O Inter em uma marcha lenta, em um ritmo mais lento, o Alan Patrick, que foi o melhor jogador do primeiro tempo, já estava em um ritmo mais abaixo, já é um jogador de mais idade, 34, 35 anos, não é a característica dele ser um jogador de muita velocidade, então isso também foi importante nesse contexto. Mas ainda assim, o Inter conseguiu encontrar o seu terceiro gol, mais uma vez no brilhantismo do Alan Patrick. Mais uma vez o Alan Patrick marcou o seu segundo na partida, o terceiro do Inter, que ia dando a vitória parcial para o Colorado. E aí a preocupação, mais uma vez, não dar espaço para acabar levando o terceiro. Ainda assim, o Goiás criou oportunidades. O Auremir, por exemplo, de cabeça, acabou dando uma casquinha que passou rente à trave esquerda do goleiro Kehler, e foi uma grande oportunidade. Aliás, o Kehler que eu citei
já na primeira etapa fez defesas importantes. A primeira defesa do jogo é uma defesa e um chute forte do Dadá Belmonte de mão trocada do Kehler. Uma intervenção muito importante na partida. Enfim, ainda assim o Goiás encontrou seus espaços. Teve um momento do jogo em que já estava 3-2 pro Inter, que o Pedro Raul aqui, ó, na área, acaba recebendo num bate-rebate sozinho e tenta dar um voleio já meio que caindo, forte de perna esquerda, e o Kehler sai para abafar e faz uma baita defesa. Para mim, a defesa do jogo já aos 37, 38 minutos da segunda etapa. Bom, aí o jogo já começou a ter um clima mais quente. A Edna Alves Batista, que era a árbitra da partida, já começou a se perder, inverteu um pouco de faltas já na segunda etapa. O Goiás foi tentando minar o jogo para dessa forma conseguir chegar ao empate. Não foi o que aconteceu. Em uma confusão lá na ponta esquerda, que começa com o Felipe Bastos, jogador volante ex-Grêmio, acaba tendo um bate-boca ali. O Goiás se perde no lance, o René cobra um lateral rápido e o Depena sai cara a cara com o goleiro e marca o quarto gol do Inter, quarto gol que deu uma tranquilidade. Logo depois já teve o apito final da partida. Outras questões que importam no contexto do jogo. O Wanderson entrou, tentou impor o seu ritmo pelo lado esquerdo, o Pedro Henrique acabou cansando na segunda etapa, também saiu. O Tyson entrou, o Edenilson entrou bem, o Edenilson não entrou mal nessa partida, é importante também se destacar isso, tá certo? O mais importante, pessoal, o Inter venceu, retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e agora vai ter a semana inteira para descansar até o jogo contra o Botafogo, lá no próximo domingo, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá certo? Um abraço e até a próxima. E esse foi esse compacto que eu fiz aqui direto do gramado do Beira-Rio de Inter 4, Goiás 2. Valeu e até a próxima.